Boa noite! Aqui vos fala Matheus Tiburcio, do canal Siquetão. E o meu grande amigo Jael Martins, cara. Não, meu nome não é Jael Martins, eu sou o Matheus Tiburcio. Igual, né? Fica igualzinho. Pois né? é, gente, é a imitaçãozinha barata assim, mas que dá pra salvar. O Jael e eu, nós viemos aqui conversar sobre um tema que ele ultimamente se mostra muito atual. Ele fez uma ampla pesquisa sobre o tema. A nível local, ele é uma pessoa, um dos pesquisadores mais relevantes sobre o tema e é meu grande amigo. Com certeza. Que o tema é Distopia. No caso, a gente poderia focar a questão da distopia. O meu foco é mais exatamente em cima do livro 1984 e algumas relações possíveis que a gente pode estabelecer entre o livro e entre algumas outras obras, como possivelmente Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo e até mesmo algumas obras de arte, no caso filmes. Por exemplo, a gente pode talvez citar, né, a questão de Matrix, Equilíbrio, no caso, um filme bastante importante, que é um dos que a gente vai falar daqui a pouco. Eles vivem também, né? Exatamente, eles vivem, principalmente o Equilíbrio, porque ele vai fazer uma relação entre as duas obras, entre Fahrenheit 451 e 1984, que a gente vai citar daqui a pouco. O Matheus parece que também tem um conhecimento também a respeito de alguns animes, né, que podem envolver também um pouco essa questão de distopias, e ele pode ficar à vontade para falar. Mas mais tangencialmente, né? Uhum. O foco é nas questões literárias, né? Pois pronto. Então a questão, começando a falar um pouco a respeito de 1984, é o seguinte. É um livro que foi bastante marcante para a sua época, livro escrito por George Orwell, né, grande escritor britânico, que escreveu várias outras obras que o Matheus depois pode citar aqui. Esta obra ela foi publicada em 1948, né, praticamente quase que uma alusão ao 1984. E essa obra fala basicamente do seguinte: nós temos um futuro distópico, um futuro bastante diferente do que a gente talvez esteja vivendo, ou não, talvez não, em que nós temos o seguinte: o senhor Winston Smith, que faz parte de um partido, né, que profere uma ideologia chamada de INCSOC, socialismo inglês, ele se vê no meio de um conflito interno na sua cabeça, em que ele acaba se descobrindo como um ideocriminoso, ou seja, um criminoso dentro das ideias. Mas por que ele concebe isso em sua cabeça? Porque, de acordo com o livro, o partido, né, que no caso é regido por esse INCSOC, ele não permite que seus apoiadores ou as pessoas que estão sob o seu jugo, sobre as suas asas, possam pensar diferente do partido, porque o partido é a vida deles. Então o que acontece? O Winston ele fica com esse medo, né, de ser um ideocriminoso, e ele acaba passando durante a obra por um processo de descoberta de se realmente ele é realmente um ideocriminoso ou não, se ele realmente está amando o partido ou não, se ele está amando ou se está odiando. E, digamos assim, resumindo, no final da obra ele é pego, né? E o partido faz uma espécie de lavagem cerebral com ele e o faz realmente, se ele já tinha deixado de amar o partido, faz realmente com que ele possa voltar a amar o partido. E os meios que são utilizados dentro desta obra, né? Os meios que são utilizados para controlar a população são dos mais grotescos possíveis, que vão desde o uniforme, desde o medo, desde a alteração da linguagem, né, que no caso a gente chama dentro do livro de nova língua, em que essa alteração da linguagem, em vez de criar novas palavras, em vez de mudar, né, o sentido da própria linguagem, acaba acontecendo que essa linguagem ela não é construída, reconstruída ou até mesmo desconstruída. Ela é destruída. Inclusive isso é citado pelo colega do Winston, o Simon, em que ele diz o seguinte, que o maior prazer dele é destruir, se eu não me engano aqui, é destruir ou os adjetivos ou são substantivos. De forma que, destruindo o conceito, destruindo o significado e as palavras,
você não vai ter um meio de se expressar, e muito menos se você não consegue se expressar. Se você não consegue expressar aquilo que está na sua cabeça, você acaba não tendo pensamento, ele vai ser limitado a você. É como o vídeo que está, né? Sobre que você não deve calar, é melhor, não deve falar, é melhor calar. Exatamente. Como você não pode falar a respeito daquilo, você se cala e você não consegue gerar no meio do partido, como a gente colocava lá, a disseminação, se a gente pudesse chamar assim, a disseminação do ódio, né? Que hoje em dia o pessoal chama de ódio, né? O ódio, né? O ódio ao partido. Se você dissemina o ódio ao partido, você sendo um criminoso, você cria uma desconfiança no partido e as pessoas vão deixar de acreditar. Então, para evitar o máximo possível dessa fuga, né, eles utilizavam o controle até mesmo sobre a linguagem, utilizavam o controle sobre os costumes, utilizavam o controle até mesmo da maneira social da pessoa se vestir, da pessoa se portar. Mateus, por exemplo, citou uma coisa bastante importante quando ele estava participando dessa pesquisa comigo, né, que foi uma coisa que eu não tinha notado. Eu tinha falado desses vários outros elementos de controle, e um deles que ele citou foi a questão de fazer a barba. Você lembra, Mateus? Que você dizia que o fato, até mesmo de eles precisarem fazer a barba, se colocava como um requisito importante ali para o partido. Já ao mesmo tempo você cria uma dificuldade para você fazer a barba. Exatamente, já que o produto era escasso. E aí o Mateus lembrava o seguinte, né, que será que realmente aquela questão de fazer a barba era realmente uma coisa imposta pelo partido? E a gente pensou talvez que sim. Por quê? Porque era exigido que o Winston se barbeasse. Se ele não se barbeasse, poderia se imaginar que ele seria um ideocriminoso, subversivo. E aí já era um crime ideia. Exatamente, um crime ideia, que inclusive é uma palavra da novelinha que é utilizada lá. Então, esse é um dos aspectos. Então, quando a gente fala de 1984, o mundo atual, é bem claro que você vai ter muitas pessoas que vão ter realmente um viés marxista, realmente um viés da esquerda, que vai, obviamente, jogar tudo aquilo para a sua linha de pensamento, né? E, obviamente, algumas pessoas que pensam diferente disso também vão jogar para a sua própria linha de pensamento. Então, hoje em dia, 1984 tem sido um livro um tanto observado tanto pela esquerda quanto pela direita, se é que podemos utilizar essa dicotomia ou esse espectro político, né? Mas, a meu ver, né, o próprio George Orwell, que foi um socialista, né, Mateus? Ele é controverso, né? Um tanto controverso. Mateus lembra também que ele lutou numa guerra, não foi, Mateus? Lutou na Guerra Civil Espanhola. Lutou na Guerra Civil Espanhola. Os anarquistas na Catalunha. Posso só abrir um parênteses? Claro, fique à vontade, o canal é seu, filho. Tem inclusive um livro, né, que ele escreveu, um livro de memória sobre a Guerra da Catalunha. Ele também lutou na Birmania, mas outra coisa, Guerra Civil Espanhola. Um livro chamado Romance Catalunha, né, que é Tributo à Catalunha. Que uma tradução muito ruim, foi traduzido como Lutando na Espanha. Que esse livro ele fala exatamente, né, Jorge, sobre a questão das lutas internas dentro da esquerda, entre os anarquistas e os comunistas, e como eles se mataram entre si, fizeram um monte de coisas. Mas ao final de tudo, né, Mateus? O próprio George Orwell foi aquele socialista um tanto, digamos assim, desiludido, não é isso? Não à toa que ele criou uma outra obra famosa, né, e muito importante para entender a questão do stalinismo e leninismo na Rússia, que foi a Revolução dos Bichos, né? Essa obra também é importante e crucial. E 1984, digamos assim, parece até ser um tanto mais cruel do que a própria Revolução dos Bichos, né? Então, a maioria do pessoal da direita pega esse livro realmente e pode-se realmente utilizar os argumentos ali mostrados, os elementos ali mostrados, para poder basear o seu ponto de vista, né? Então nós temos o seguinte: nós temos hoje controle sobre a linguagem, temos a vigilância, ou melhor, a supervigilância extrema, com câmeras ao nosso redor a todo tempo, né? Como essa que nos está gravando até o momento, né? Somos bombardeados por informações ou até mesmo desinformações, que inclusive desinformação, não é, Mateus? Era um processo muito comum no livro 1984, em que eles alteravam os números, alteravam a história, alteravam as pessoas periodicamente, né? A quase todo momento, inclusive o Ministério da Verdade, né, que era responsável por isso,
ele era um trabalho noite e dia, e o trabalho aumentava ainda mais quando era na época das guerras, quando era na época das... Perpétuas, né? A guerra nunca acabou. Uma guerra que nunca acabava. Aliás, Matheus, como é que era o negócio da guerra? Uma hora era a Oceania contra a Eurásia, né? Mas afinal, a Oceania está em guerra com a Eurásia e com a Lestásia? Não se sabe. Uma hora a Oceania está em guerra com a Eurásia. Não esqueça disso. A Oceania está em guerra com a Eurásia. Isso é uma coisa que vocês não esqueçam. A Oceania está em guerra contra a Eurásia. E é amiga da Lestásia. Sempre. Não. A Oceania está em guerra com a Lestásia. E a inimiga dela é a Eurásia. Não esqueça disso. Tá? Sempre. Mas por que a gente fala isso? É porque realmente no livro é assim mesmo. Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra. E são feitas revisões históricas. Você reformula todos os livros de história e apaga todas as referências ao conflito anterior. De um modo que as poucas informações que você tem, que são mais ou menos de confiança, né, Gelson? Mais ou menos. Sobre o real estado da guerra entre os três, são provenientes do livro do Emanuel Goldstein, Teoria e Práticas do Coletivismo Oligárquico, que é uma invenção do partido para desinformação e para captura, né? Pois é, um spoiler manjadíssimo, todo mundo já sabe, para captura de potenciais dissidentes. No caso, o Winston Smith. Ok? Então, como a gente estava falando, essa obra ela abrangeu vários aspectos no que tange a nossa realidade hoje. E uma coisa que eu gostaria de fazer uma associação, né? Era um estudo, inclusive, que eu gostaria muito de ter feito na minha época de graduação, era um estudo de obras, né? A relação que nós temos entre o filme Equilíbrio, estrelado pelo excelentíssimo ator Christian Bale, né? No papel do sacerdote. É de 90 e... De que ano é? Eu não estou lembrado exatamente. 90, né? É entre os anos 90 e os anos 2000, né? Em que ele encarna o sacerdote John Creston, em que ele também se vê no meio de um regime, que dessa vez não tem grande irmão, o regime é controlado por um ser chamado o Pai. Mas não é estranho essa nomenclatura de irmão, pai, tio, né? Grande irmão. Olha só. É tipo das seitas. Típico das seitas. E olha mais, eles colocam como se fosse um grande ser, não é isso? Então, John Creston ele está preso ao sacerdócio dele, né? Ele é um sacerdote tetragramaton, em que ele está preso naquela situação, e um dos colegas dele, que é morto, provoca nele um sentimento, provoca nele a ideia do sentimento, a ideia do sentir. Porque no futuro distópico em que ele vive, já houve uma terceira guerra mundial e a humanidade não vai sobreviver a uma quarta. E as autoridades, o partido, encontram uma maneira de, como é que podemos dizer? Suprimir os sentimentos. De suprimir os sentimentos, não só a partir de um remédio que eles utilizam, que a gente pode associar aí com outra obra, se eu não me engano, Admirável Mundo Novo, e também como Fahrenheit 451, que tem um remédio que provoca alegria. E eles também fazem a destruição de todas as obras de arte que possam provocar sentimento no ser humano, fazendo aí uma alusão ao Fahrenheit 451. Também é 1984, que as obras de arte elas vão ser com o tempo no programa, né? Que é dado no apêndice. Elas serão traduzidas paulatinamente para a nova língua. Exatamente. Para extirpar delas todas as ideias que possam comprometer o partido. O que não deixa de ser uma destruição, não é isso? Ou seja, faz uma alusão a Fahrenheit 451, quando se acontece a queima, né, desses arquivos, e faz alusão a 1984, quando há uma mudança, né, em toda a língua, em toda a estrutura dos poemas, dos artigos, né, das revistas e tudo mais. O MEC fez isso, né? O MEC, uma certa época, eles tentaram fazer uma edição traduzida do Machado de Assis, sem todas as partes, né, entre outras coisas, que pudessem contradizer a ideologia dominante. Pois é, né? Então a gente tem que tomar esse cuidadozinho aí, né? O MEC também faz
Teve aquela história de uma pessoa que estava propondo mexer até nas histórias do Monteiro Lobato, não é isso? Sim, para tirar as referências, né? Possivelmente racistas, o pessoal estava dizendo, né? Enfim, então continuando. Então o sacerdote John Preston, ele acaba tendo, digamos assim, esse insight de provavelmente saber como é ter um sentimento. E quando ele se descobre que ele pode sentir, ele tenta descobrir uma maneira de destruir o pai, a partir de uma coisa chamada resistência. Se fôssemos comparar o filme ou até mesmo o livro 1984 com a obra Equilíbrio, nós iríamos ver que a obra Equilíbrio ia ter um fim mais feliz, muito superiormente mais feliz do que a obra 1984, onde o Winston acaba retornando para o seu partido, né? Mas o sacerdote John Preston, ele acaba vencendo realmente. Isso é spoiler, né? Então, já dei um spoiler aí do filme, para quem não assistiu. Para quem assistiu vai saber, né? Quem assistiu o filme já sabe, quem não assistiu vai saber. Né? Que o sacerdote John Preston consegue vencer junto com a resistência o pai. Que no caso era apenas uma figura emblemática, que no caso estava ali somente para, né, criar o medo, criar ali o controle. E na verdade quem estava ali por detrás do pai era simplesmente um conselheiro, né? O vice-conselheiro do Pon, no caso, que era o maior conselheiro da... Que é ao 1984, ao Mágico de Oz. Exatamente. Que também é uma obra que tem elementos distópicos. Exatamente. Aquela figura do líder que se apresenta como face monolítica, mas que é uma ilusão em grande parte. Ela é uma ilusão em praticamente todas as partes. Se você pega o grande irmão nada mais é do que uma ilusão, um retrato de alguém que não se sabe quem é, mas que está sempre com a cara fechada, observando todo mundo ali. O pai, ele nada mais é do que um holograma, que é disfarçado através do conselheiro do Pon, no filme do Equilíbrio, né? Aí no caso o Mágico de Oz. O Mágico de Oz tem aquela figura, né, que é supostamente um mágico, que é um rosto, que ele é projetado para todos, que ele impõe uma série de tarefas, que na verdade é um ancião velhinho. Olha, o filme já tem, o filme e o livro já tem mais de 80 anos, eles já deveriam saber. Pois é, né? Então nada de spoiler aqui. É um velho, né, que estava sem emprego, que pediram, você vai ser aqui. Aí ele começou a fingir que era um Mágico de Oz. Pois é, né? Então nós temos isso daí. Porque o Mágico de Oz também tem a questão do controle da economia, né? Uhum. O Mágico de Oz ele é uma alegoria contra o controle econômico, controle financeiro, contra o Bretton Woods, né? Que é esse pacto pelo qual o Estado pode imprimir dinheiro, um acordo pelo que o Estado pode imprimir dinheiro internacionalmente com formação de confiança. Ele pode imprimir dinheiro quanto quiser, mesmo que a dinheiro não valha nada. Ah, essa história de imprimir dinheiro, eu só me lembro de uma coisa. Só não podemos dizer que nós estamos aqui infelizmente. no Covil, né? Exatamente. Mas enfim, voltando à nossa questão que nós estávamos, falando ainda sobre equilíbrio. Então nós temos a figura do pai, que remete muito a essa questão dos líderes grandes, né, do líder monolítico que as distopias têm em comum. Nós temos um ambiente parecidamente caótico, como o de 1984, não tanto assim. Nós vamos ter as grandes telas também no filme Equilíbrio, repassando todas as ideias do pai 24 horas. O Fahrenheit 451 também, né? Você tem as telas pelas quais você pode criar a sua própria realidade. E você também são proibidos os livros, você tem que queimá-los. Exatamente, muito bem lembrado, Matheus. Que os livros queimados, como é aquela coisa, tem no Fahrenheit 451, tem, digamos assim, até mesmo em 1984, tem em outras obras também. Mas essa da questão da realidade também é bem lembrado, né? Então, lá no Equilíbrio nós temos essas telas que passam as informações do pai a todo momento, que dá para fazer uma alusão com as teletelas de 1984, com o diferencial que as teletelas ficam observando, enquanto que em Equilíbrio as telas não observam, mas quem observa são outras coisas. Quem é que observa? No Equilíbrio, os filhos. Que também é uma alusão 1984. Que é o que foi feito, né? Na Coreia do Norte, não. O Christopher Hitchens, né, crítico literário americano, ele foi na Coreia do Norte, né, já? Sim. E esse negócio é impressionante. Parece que Kim Il-sung viu 1984 e pensou, vamos aplicar tudo que está aqui.
lá também houve a manipulação da linguagem, né, Gé? Claro. Eles tiraram várias palavras que poderiam ofender ao regime comunista, tiraram expressões, tiraram os ideogramas chineses para as pessoas não poderem se expressar naquela forma. Olha que interessante. É. Fazer que naquele filme, aquele meme, olha que legal, bonito. Olha aí, olha aí. Então, como a gente estava falando, os filhos eles também têm um papel importante, tanto no equilíbrio quanto no 1984, que no caso seria o vigiamento, digamos assim, a vigília, né, dos pais, né, para ver se os pais não cometem erros. Inclusive, uma das frases que o filho do Preston diz lá no filme é: por acaso você não sabe, é meu dever saber o que você está pensando. Que é uma coisa, como a gente já disse, alusiva aos regimes, alusiva ao próprio 1984, em que os filhos eles participavam do programa de inspetores para justamente ficar observando os pais para saber se eles não eram ideocriminosos. Não à toa que a filha, se eu não me engano, de Parsons, né, que era o vizinho de Winston, consegue denunciar o pai ao partido e o pai é levado para a sala 101. Sabe assim, que é o último meio de condicionamento Psicológico, né? à tortura. Que é a tortura, no caso, o medo, né, dentro do livro 1984. Então, nós temos várias alusões que nós podemos fazer entre Equilíbrio e 1984, né? E também com Fahrenheit 451, né? Que é a alusão mais clara, mais observável, é a questão da queima dos livros, da queima das obras de arte para que o ser humano não pudesse mais sentir. Aqui em Sobral também teve isso. Que história! Queima de obras, parece que numa biblioteca pública, né? A distopia sobralense. Rapaz, estou sabendo disso não. A distopia sobralense, né? Guarda isso que ele vai falar em outro vídeo. O grande coronel. Enfim, Né? enfim, mas eu não... Diz outra. Não, melhor não. Melhor não, porque aí nós podemos ser levados para a sala 101. Exatamente, para a sala 101 dele, a gente não quer, né? Não. Enfim, mas no caso, quando eu falei aqui que a gente poderia ter citado Matrix, é mais a questão do controle. Porque quando Morpheus diz a Neo no filme, né, que Matrix é controle, você observa que não é só o Matrix que é controle. Em todas as obras distópicas, a parte essencial, mais importante do que toda e qualquer outra coisa, é o controle. O controle feito a partir da política em cima da população. E em onde vai ser esse controle? Em todos os aspectos. Vamos lá. Em 1984, onde estão os controles? Vamos lá, me ajude aí, Matheus. O controle está no pensamento, o controle está na ação, na roupa, na alimentação, na linguagem, na postura. Onde estaria, por exemplo... Até no sexo. Até no sexo, bem lembrado, Matheus, até no sexo. Vamos lá, onde provavelmente estaria o controle em equilíbrio? O controle em equilíbrio estaria no controle dos sentimentos, controle das emoções, no caso, controle do corpo, inclusive nós temos lá a luta deles lá, que é o golpe katas, né, que eles fazem uma espécie de luta, que eles misturam lutas com armas, né, o controle sobre o corpo, o controle sobre o pensamento, como a gente viu, né, sobre a família, sobre os filhos. Controle sobre a família e sobre os filhos, até porque é dito que o Preston, de certa forma, deveria ter controlado a esposa quando ela virou uma pessoa que sentia. Ele devia, de certa forma, ter controlado a esposa. Inclusive, ele é bastante arguido pelo o vice-conselheiro Dupont sobre isso, né? Sobre o fato de como ele teria se sentido quando a esposa morreu, quando a esposa foi incinerada. Então, tem que se ter o controle. Em Matrix, nós vamos ter o controle do quê? Praticamente também geral. O controle sobre o corpo, o controle sobre a mente, até porque nós vemos ali no filme, que também já não é uma coisa antiga, que eles querem transformar o ser humano numa pilha. E se você quer transformar o ser humano numa pilha, de acordo com o que diz ali, basta você controlar o corpo, basta você controlar a mente e mostrar que tudo aquilo que o ser humano está vivendo não passa, de acordo com o filme, de ilusão. Não é isso? E ilusão nada mais é do que uma forma de controle. Não é isso? O Matheus, eu acho que ele pode também, já que ele é um bastante conhecedor de animes, ele pode citar alguns exemplos de animes também que tem um pouco a questão distópica, ou ao menos algum elemento distópico. Não é isso, Matheus?
A distopia, ela era algo muito presente naqueles animes cyberpunk dos anos 90. Ergo Proxy, Psycho Pass. Só que o oriental, quando ele trabalha com distopia, ele prefere trabalhar dois aspectos do controle. Primeiro, a ideia da ilusão. Que é associada ao Matrix. Sim. Como eu disse, associada ao Matrix. E a segunda é a previsão. Tem um anime chamado Psycho Pass que ele fala sobre um sistema que ele consegue prever todos os crimes que ocorrerão. É algo parecido com o filme do Steven Spielberg, né? O Minority Report. Sim, sim. É outra distopia. Outra obra distópica. Notável, muito bom, muito bem feito o filme. O último filme do Steven Spielberg que ele fez que valia alguma coisa, que de um tempo pra cá é só besteira. Entendo. Mas falando de, você vê essas duas formas de previsão, o Estado já tem a noção pré-concebida sobre aquilo que você vai fazer, independentemente de você ser ou não um ideocriminoso, e a ilusão. O Estado está deformando a sua percepção. Ele, por vários modos, ele está mudando o seu pensamento, a sua cultura. Tem um anime chamado The Big O. Não é. Lembrando, esses eu não conheço, então deixo aqui para um especialista. Não é exatamente um anime. Eu não consideraria em todos os termos um anime distópico. Não deixa de ser. Você vê que é uma empresa que controla tudo, né? Toda a sociedade. E essa empresa tem um dia em homenagem que a empresa Paradigm, ela é batizada Paradigm City. Você tem a ver a Paradigm Day, que é em 25 de dezembro, tem o Pinheiro, tem tudo, né? Tem as músicas, você já sabe o que são, né? Aí você vê que a cena fica. Você vê que um dos focos da resistência, ou melhor, dos grupos, que o The Big O é muito hermético. Ele é muito obscuro, é muito arcano. É exatamente os indivíduos, fazer os indivíduos voltarem a perceber que um dia, quem realmente nasceu naquele dia foi o Filho de Deus. Que é um episódio muito emocionante, né? No final do episódio, o presidente diz para uma sociedade: o que é isso? O que quer dizer isso? A Paradigm foi fundada nesse dia. Não, isso é o que nós precisamos esconder. Este é o dia em que nasceu o Filho de Deus. Mas eles jamais poderão saber disso. Olha, é muito importante, muito interessante isso, porque, mais uma vez, é essa questão do controle. E olha só, esse controle acaba se estendendo, de certa forma, para dentro da religião. Sim. O controle espiritual, o equilíbrio fala sobre isso. Exatamente. No 1984, você vê também isso, né? Na verdade, é quase que impossível de se ver religião até mesmo em 1984. Ela é tolerada, não é? Ela é tolerada dentro dos limites do partido. O amor partidário. O amor a Deus. Exatamente, dentro do amor partidário. O amor a Deus existe, mas existe um amor maior que o amor de Deus, que é o amor ao partido. A China faz isso aí, viu? A China, eles obrigam todas as religiões. Estou assistindo você. Exatamente. A China obriga todas as religiões a se cadastrar nos partidos. A igreja católica e as outras igrejas não podem ir lá nem sequer ordenar os seus bispos, ordenar seus padres, porque tem que ser padres que ensinem assim o amor ao partido. Amor ao partido. Não existe amor, só existe amor ao partido. Não esqueçam disso, entendeu? Porque essa frase, ela é muito importante no fim do livro 1984, ela é uma frase que ela se faz presente até hoje. E não é por nada não. Ela se faz presente até hoje, eu não vou nem colocar amor ao partido, vou colocar amor talvez a um ícone. Ela se faz presente tanto na direita quanto na esquerda. Não vai existir, de certa forma, outra coisa a não ser o amor aos ícones, né? E a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, né? Se a gente não ficar muito preso aos ícones, para a gente não ficar, como é que eu posso dizer, muito fechado, né? Então a gente tem que tomar cuidado a isso, para não existir o amor somente ao partido, somente ao ícone, né? Ao líder. Ao líder, né? Lula lá!
Lula lá brilha uma estrela. Bolsomito 2018. Cuidado. Aqui, ó, preste atenção. Aqui não é crítica, aqui, ou melhor, aqui não é ofendendo, não. Porque pode ser que tem gente que tenha medo, aí vai se ofender, vai chamar a gente de esquerdista e dá babado. Se você faz parte, se você é fã do Lula, se você é fã do Bolsonaro, se você é fã da Marina, se você é fã do... Eu quero que você continue vendo o canal. Exato, claro, gente. O melhor canal de cultura, de filosofia, de política do Facebook, pode ter certeza. Muito obrigado, muito obrigado. Não, eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigado. Mas enfim, gente, então, continuando. A respeito aí dessa história aí, né, a gente deixando um pouquinho de lado. Mas enfim, não pense que é uma ofensa, tá? É apenas uma crítica, que é uma coisa que falta muito hoje na nossa direita, não é isso? Uma coisa que falta muito na nossa direita. Mas é só para tomar um cuidadozinho, tá bom? Não se excedam muito. Não se excedam demais. Então, em resumo, em muito resumo, digamos assim, porque como vocês podem ver, já estamos aí nos 31 minutos de vídeo e já é muita coisa, e na verdade a gente assim não explicou nem um quarto, digamos assim, da grandiosidade das obras distópicas, né? Vocês podem ver que é muita coisa a ser falada. Existem várias outras obras distópicas que vocês podem ver e vocês podem fazer inclusive associações, como por exemplo Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que inclusive, roda inclusive por aí pelo Facebook, Matheus, umas tirinhas que fazem a alusão direta entre as duas obras. Temos também O Senhor das Moscas, temos várias outras obras, né? Outros filmes que você também pode assistir, um tanto distópicos como por exemplo O Exterminado do Futuro também, pode ser considerado um filme distópico, né? Um futuro. Cidade das Trevas também. Exatamente. Uma distopia é um pouco mais fantástica, mas é muito bem executada. Claro, claro. E a gente recomenda o estudo das distopias, né? A gente recomenda o estudo das distopias, até mesmo nem pelo viés da direita ou esquerda não, mas é porque também são coisas muito interessantes, né? Como por exemplo, como quando eu assisti o filme Equilíbrio, depois, né, de ter estudado 1934, foi uma coisa que ficou clara ali para mim, ficou muita coisa clara ali para mim. Um dos filmes que eu carrego, por exemplo, inclusive até hoje, nos meus celulares, para ficar vendo nos lugares, né, ou então em algum tablet, né, porque sempre que eu vejo aquele filme ali, eu me sinto bastante emocionado, eu fico, né, observando os aspectos políticos ou até mesmo filosóficos que tem ali, né, questão do próprio sentimento, da questão se é possível suprimir o sentimento do ser humano, né, até que ponto a supressão chega, né, o que acontece quando você começa a sentir. Então, estudem essas obras, né, é essencial o estudo, e a gente fala inclusive isso, né, de uma maneira geral, tanto para a direita quanto para a esquerda, vocês sabem que é essencial o estudo, né, vocês sabem que é essencial você procurar ler, procurar entender tudo. A gente também tem que tentar fazer o estudo de uma forma, como é que pode dizer assim, fugindo dos parâmetros, fugindo dos aspectos um pouco ali do espectro político. É um tanto difícil, mas não custa nada tentar fazer, ok? Então assim, da minha parte, eu acho que eu tinha para contribuir por enquanto com o canal, é isso, né? Então, é a primeira vez, né? De muitas eu espero, né? É a primeira vez que o Matheus está tendo aqui no Secret, né, uma conversa como essa aqui no sofá, né? Ele geralmente faz ali perto do computador, né? De uma bem visão, ali, né? Bem ali, que no caso pega uma visão aqui um pouco mais perto dele, né? E hoje ele fez aqui com uma visão mais ampla, tendo eu e ele aqui conversando. Eu acho que ele também provavelmente poderá chamar outros nossos amigos, grandes colaboradores, como o estudante Felipe, né? O Felipe, seu abraço a ele. Grande amigo aí, um grande abraço, Felipe. Grande abraço. O Tiago Disseu. O Tiago Disseu também, grande estudioso, nosso futuro médico. Um grande abraço, Tiago. Weber Braga, excelentíssimo estudioso, genial. Estudante de engenharia, quase engenheiro já. Um grande abraço para você também. Um grande abraço, Weber. Tá vindo aqui, né, Weber? Sim, tá vindo aqui. Vamos fazer, inclusive. Vamos ver se a gente faz a semana certa, que vai dar toda mundo aqui, inclusive. Quem uma sabe? roda, né? Vamos ver se a gente faz aqui a gente bota ali mais longe, bota a galera aqui atrás, sei lá, a gente faz alguma coisa. Vai pegar fogo. Não sei, né? E se for, obviamente, espere uma coisa. Vai passar das 2 horas. Vai. Vai passar de 2 horas o vídeo. Vai. Porque vai ser muito conteúdo. A gente chama também
o excelentíssimo também estudante de Direito, amigo do Matheus, Arthur Castro. Arthur Castro, outro para quem a gente manda um abraço. Um grande abraço, Arthur. Então a gente vai criar alguns outros vídeos, aquela coisa, se a gente não fizer isso separado, só com eles, a gente faz em conjunto e vocês terão aí acesso grandioso a conteúdo de qualidade, a conteúdo aí de cultura de qualidade, né, Matheus? Você quer falar mais alguma coisa aí pro pessoal? Eu fico até encabulado. Não, que é isso? A minha parte foi essa. Esse é um tema em que existe uma bibliografia muito vasta, tanto da filosofia quanto da crítica literária, né? Exatamente. E que nós esperamos que se discorra mais sobre isso nos próximos tempos. Claro, quando a gente tiver outra oportunidade, a gente volta também nesse assunto, fala de outras obras, fala de mais uma junção aí dessas obras, mas no básico é isso. Então, fiquem de olho aí como é que se diz, nas próprias obras, né, de distopia. Estudem, é uma coisa bastante importante para nós, né? Para nós da direita também é muito importante. Aqui no caso eu falo importante para todo mundo, mas também para quem estuda um pouco mais a questão das teorias da direita também é uma coisa muito importante. Então fiquem de olho nessas obras. E muito mais importante que isso, fiquem de olho no canal Secret Nome do nosso excelentíssimo Matheus Tibúrcio. Muito obrigado, meu amigo. Não, que é isso, meu caro. Então eu deixo, da minha parte por hoje à noite, deixo minhas saudações a todos vocês que estão assistindo. Quer mandar um abraço para alguém? Rapaz, se eu for passar a noite, vou passar a noite mandando um abraço aqui. Opa, vou dar abraço para minha noiva, Ana Lídia, vou dar abraço para minha família, vou dar abraço para meus colegas de trabalho, para meu patrão, né? Vou mandar outro abraço para os nossos colegas também, né? Os nossos amigos que não estão aqui, o Vênio, o Matheus, o Filipe, o Giseu, o Arthur, o Gadelha, o Lucas, né? Ó, vocês dois, grande abraço aí para vocês. Dá um abraço especial, mas muito especial, não só para a nossa página, mas também para o nosso grupo no WhatsApp, da Iniciativa outro canal e outra página que nós também indicamos bastante a vocês que estão vendo a gente aí pelo YouTube. Qualquer coisa o Matheus deixa também aí na descrição o link para o canal do Condô, onde vocês vão ter vídeos de excelentíssima qualidade, traduções de excelentíssima qualidade feitas pelo nosso colega Arthur Castro. Outro que a gente vai mandar mais outro abraço de novo. Mais outro abraço, Arthur. Mais outro abraço, Arthur. Viu? Então, mais um canal de qualidade para vocês, tá bom? De vez em quando também, se eu postar alguns vídeos, eu acho que o Matheus também pode postar alguns vídeos, não diretamente ao Secret, mas também ao Condô. Né? Nos temas em que eu falo em nome do Condô. Né? Claro, né? Você não deixa de falar em nome do Condô porque você é um dos grandes líderes. Então, um abraço para o nosso presidente do Condô, Dr. Tiago Shoa. Grande Dr. Tiago Shoa. Um grande abraço. Né? E um abraço também para a primeira dama, né? Que é a Eurides Paulino. Um grande abraço de coração. Doutora Eurides, meu Deus, eu confundi aqui. Entendeu? Então a gente deixa esse abraço para vocês. Da minha parte, uma boa noite a vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Nossa Senhora também abençoe a todos vocês, estenda o manto. E da minha parte é isso, Matheus. Fiquem todos com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua Santa Mãe, a Virgem Maria, Nossa Senhora, que Ele, por intercessão dela, nos cumule de bênçãos e de graças. Muito obrigado por tudo. Rezem todos por nós, para que nós possamos prosseguir com o nosso trabalho. Amém. E não esqueçam, inscreva-se no nosso canal. Uma boa noite a todos. Até mais. Até mais.